A gente conversa agora, então, justamente com quem entende do assunto. Flávia Loss, professora de Relações Internacionais do Instituto Mauá de Tecnologia. Professora, obrigada pela gentileza, hein? Sabadão de manhã e a senhora aceitou nosso convite de conversar aqui mais sobre um assunto que evidentemente movimenta a sua vida, que é essa geopolítica, assuntos internacionais e tudo mais. Quando a gente vê uma notícia como essa, de que existe a possibilidade de lançar um ataque ao território da Venezuela, até que ponto a gente deve acreditar? Ou até que ponto a gente deve pensar, talvez seja uma bravata, não sabemos se exatamente isso vai acontecer. Bem-vinda, professora. Muito bom dia, obrigada pelo convite. Eu estou aqui num evento, mas a Venezuela tem mobilizado todo mundo que estuda política internacional de fato, né? Então não tem como não abordar esse assunto, até porque interessa toda a América Latina. E como você bem colocou, é um assunto que vai também influenciar com o Brasil, com outros países aqui da região. E apesar da retórica de Donald Trump nem sempre corresponder à realidade, como a gente já viu várias vezes, no caso venezuelano é diferente, porque a gente teve uma mobilização de frotas gigantesca aqui na área da América do Sul, né? O Caribe e ali o norte da América do Sul, pega ali justamente a região da Venezuela. Essa é a maior mobilização de militar dos Estados Unidos na região desde a crise dos mísseis de Cuba, em 1962. Então, do ponto de vista das relações internacionais, da gente que acompanha a política externa dos Estados Unidos, de fato, na nossa previsão é que acontecerá sim um ataque de alguma forma. Você deve lembrar que mês passado o Donald Trump disse que haveria uma ação da CIA, não especificou qual, mas agora a tensão está aumentando e agora também nós temos um elemento novo, porque essa semana a gente teve acesso a um documento formal dos Estados Unidos colocando a sua política de segurança do governo Trump. E ali você pode encontrar os principais pontos sobre o que Trump espera da sua política externa para a América Latina. E aí a gente passa a ocupar um papel importante dentro da política externa americana, só que dentro de uma pauta negativa, mais uma vez, ou seja, os assuntos com que ele quer tratar com a América Latina são muito voltados para a questão do narcotráfico, da imigração ilegal e também com um componente ideológico muito forte, com os governos de esquerda e centro-esquerda na região. No caso do Maduro, a questão ainda é outra, porque é um governo de fato autoritário. E aí, claramente, nesse documento, ele cita uma possível mudança de regime, ou seja, uma transição que pode ocorrer com o uso da força, inclusive. Professora, até já vou chegar aqui na questão Brasil, até porque nos interessa, claro, e muito. Quando os Estados Unidos fazem um ataque a barcos que estão ali em meio ao oceano, e com o argumento de que são traficantes, que nós estamos aqui atacando esses barcos para evitar o avanço do narcotráfico e tudo mais. Eles podem, é uma pergunta simples, mas eles podem, o que o direito internacional diz? E mais, eles apresentam provas, olha, temos como provar, aqui estão as informações de que nós atacamos um barco de narcotráfico. Do ponto de vista do direito internacional, essa ação é totalmente legal, não tem nenhum respaldo jurídico. Esse tipo de coisa é totalmente fora do que a gente tem como convenção entre as relações entre os países. Claro que os países fazem ações militares, mas nunca dessa forma, é uma forma arbitrária de se fazer isso. E já são mais de 80 mortes nesses ataques na região do Caribe. E a gente não sabe os detalhes dessas operações. Então foram, de fato, traficantes, e aí entra numa outra questão do direito internacional. Os Estados Unidos têm direito a confiscar um barco, por exemplo, ou fazer um ataque violento militar contra um barco. Essa é uma questão que fica em aberto. Do ponto de vista do direito internacional, não. E mais do que isso, alguns desses barcos eram de pescadores. Então, quem são essas pessoas que morreram? Eles estavam, de fato, vinculados ao tráfico de drogas? Tinha drogas? Quais são as informações? Isso a gente não tem nem nos Estados Unidos. O Congresso americano tem questionado muito Donald Trump a respeito disso. Quem são essas pessoas? Qual é a base jurídica para esses ataques? Aqui não é uma defesa em relação aos traficantes, ao que está acontecendo. As pessoas confundem um pouco isso. Aqui é uma defesa pelo direito internacional. Isso abre precedente para que haja um ataque desse contra qualquer navio de qualquer outro país.
e os Estados Unidos se colocando como uma espécie de polícia do mundo. Não é dessa forma que a gente deveria conduzir as relações entre os países. Para isso que existem convenções, regimes internacionais, para lidar com esse tipo de situação, inclusive com o narcotráfico, e não dessa forma arbitrária e violenta. E, de novo, não é sobre não combater o crime, é a forma como está sendo feito. Professora, até antes de trazer aqui a questão do Chile, que tem eleição amanhã, o Brasil, nesse quesito Venezuela, quem é o Brasil nesse momento? E o que o Brasil poderia fazer para colaborar, para ajudar? É uma situação bem difícil para o Brasil, porque nós estamos num momento bom das relações com os Estados Unidos. A gente conseguiu reverter algo que foi muito difícil, que foi esse tarifaço. Isso foi um ganho diplomático gigantesco para o Brasil. A gente restabeleceu as boas relações que nós temos há mais de 200 anos com os Estados Unidos. E é um país importante do ponto de vista econômico para nós. E isso afeta diretamente os nossos interesses. E o Brasil, enquanto país, o Estado brasileiro, conseguiu fazer essa mudança e abrir um canal de diálogo importante com Donald Trump. Tradicionalmente, a política externa brasileira sempre se coloca como um mediador dos conflitos, dos problemas latino-americanos, pelo nosso peso econômico, geográfico e também pela nossa tradição pacífica na política externa, desde o Barão do Rio Branco, desde o começo do século XX. Agora, essa posição está muito delicada. O Brasil tem se colocado como um potencial mediador dessa situação, mas a gente não tem muito espaço para isso, porque nós estamos restabelecendo as nossas boas relações com o governo Trump, o que foi muito difícil, e a gente está lidando com um problema militar que não é usual na nossa região, uma ameaça militar aqui para todos os países da América Latina. A ameaça é contra a Venezuela, mas como a gente comentou, os barcos que foram atacados eram de várias bandeiras. A gente não sabe exatamente quem que foi atacado e quem morreu. Então, para o Brasil, é uma posição difícil, porque é como se a gente pisasse em ovos. A gente tem que continuar com essa boa relação com os Estados Unidos, ou melhor, com o governo Trump, porque foi aí que aconteceu um problema entre nós, e, ao mesmo tempo, defendendo, obviamente, os interesses nacionais do Brasil, sendo solidários a uma resolução pacífica aqui nessa situação da Venezuela. Isso porque um ataque americano militar ao território venezuelano, a possibilidade que a segurança internacional, a literatura diz, e o que a gente já viu acontecendo em outras regiões, a possibilidade do conflito da Venezuela se transformar numa guerra civil, num problema maior, é enorme. E, obviamente, o que acontece na Venezuela vai sobrar para o Brasil. Vão sobrar o quê? Problemas, refugiados. O narcotráfico tem a possibilidade de se espalhar pela região ainda mais. Então, são várias questões aí que podem transformar a Venezuela num barril de pólvora. E a gente não tem nenhuma garantia e nenhum plano dos Estados Unidos do que aconteceria depois. A gente não pode esquecer que dentro da Venezuela, você tem vários atores armados, além das Forças Armadas, obviamente. Você tem narcotraficantes fortemente armados que provavelmente vão entrar nesse conflito, a gente não sabe quais vão ser as consequências. E você tem uma oposição na Venezuela, que faz oposição ao Maduro, dividida. A gente não sabe como que seria feita essa transição. Na realidade, não há um plano para isso, o que é mais assustador. Qual é o objetivo dos Estados Unidos? A gente já tem alguma noção. Mas qual será o plano para caso um ataque ocorra? Quem vai pagar essa conta? Acho que é uma pergunta importante que a gente tem que se fazer.